Olha o que acontece nas políticas públicas quando se trata da clareza do quanto de investimento deve ser colocado aí em determinadas situações. Por exemplo, na Constituição e no PNE é determinado o quanto de recurso. Por que isso é interessante? Porque quando uma política pública deixa claro o quanto tem que ser investido em determinada área, ela não dá discricionariedade para o gestor. O governador, o presidente, o prefeito, ele não vai poder decidir quanto que ele quer fazer em determinada situação. Ele se vê numa condição onde ele vai ser obrigado a fazer porque é uma regulamentação. Então, lá nos artigos 212 e 213 da Constituição, ele deixa claro que a União não deve investir menos que 18% dos seus recursos na educação. No caso dos estados e municípios, o valor, e o DF, no valor de 25% no mínimo. E aqueles estados onde temos a questão dos valores que são dos royalties, do petróleo, de gás natural, que são retirados daquelas regiões, ele tem que ser repassado. E esse valor, gente, ele é repassado da União e também dos municípios. Então, cada um tem seu papel, o quanto cada um tem que destinar para a educação. Além de tudo isso, a gente também tem uma realidade durante a pandemia. O que é essa realidade da pandemia? A gente tem a quantidade do orçamento dizendo que vai ser investido na educação, que ali o Congresso faz toda a discussão do orçamento ano anterior, é apresentado para o presidente, ele aceita e é destinado a cada pasta e a determinadas políticas públicas os valores que serão aplicados naquele ano seguinte. Quando isso acontece, as pessoas, os gestores municipais, estaduais e federais, eles precisam gastar esses valores e imediatamente fazer o quê? Fazer a prestação de contas logo depois. Porém, se ele não gastar até o dia 31 de dezembro daquele mesmo ano, aquele recurso volta para os cofres. Seria assim, eu tenho um cofre geralzão, que é o da União, aí a União repassa para todo mundo para eles executarem suas políticas públicas e fazer os seus gastos que estão ali organizados no orçamento. Imagine que o Distrito Federal não gastou aquilo que tinha que gastar até tal dia, naquilo que foi proposto. Então ele tem que devolver esse dinheiro para a União. Aí ele vai para os cofres públicos, ele volta para a União. Só que pensa bem comigo, se imagine se meu filho pede R$10 para comprar balinha, ele só gasta 5, eu falo, então me dá o troco. Quando eu faço isso, o que eu fiz? Da próxima vez eu vou dar 10? Não, eu vou dar 5, porque se ele só foi capaz de gastar 5, eu não vou poder dar 10. Então é isso que acontece. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. A realidade na pandemia no Brasil não foi diferente. A gente está num caos aí, porque não temos qualidade de educação, de equipamento, de tecnologia, de internet. Aí a gente tem uma matéria como essa que saiu agora, dia 21 de fevereiro de 2021. Ministério da Educação não gasta o dinheiro que tem disponível e sofre redução de recursos em 2020. Isso, gente, nada mais é do que a incapacidade de gerir no momento de crise e por qualquer outro motivo que pode ser ainda discutido ou repensado, mas o que foi que aconteceu? Redução de investimento. Isso com certeza, mesmo sabendo que a gente tem aí uma condição de muito caos na educação, e não só no Distrito Federal, né, no país todo, está todo mundo passando por diversas dificuldades. Com isso, gente, você imagina que o governo terá que devolver mais de 1 bilhão
Então é muito dinheiro. E ainda houve poucos recursos esse ano, porque o que acontece? Os poucos recursos disponíveis afetam todas as áreas. E houve ainda menos dinheiro para investir em ações como apoio à conectividade em tempos de ensino remoto. Ou seja, hoje a gente tem limitações de não se ter a conectividade da internet para levar as aulas online para a maioria das pessoas. E ações em educação básica é uma etapa que vai do ensino infantil ao ensino médio. Foram os que tiveram menor gasto no ano passado. Ou seja, dos 42,8 bilhões disponíveis, o MEC pagou 32,5 bilhões, ou seja, apenas 71%. As outras áreas, como educação profissional, educação superior e administração em cargos, tiveram maior aplicação de recursos. Olha bem, 82, 85, 83%. E isso, gente, já deixa muito claro uma informação, que a gente tem aqui a ideia de que tem se gastado mais, em alguns casos, na educação superior do que no ensino básico. E aí, quando você tem essa realidade do não investimento na educação básica, você tem mais disparidade social, econômica e ainda um grande problema, que você não dá educação de qualidade para as pessoas que estão ali na base. E lá no ensino superior, você gastar mais com o ensino superior do que com a educação básica. A gente pode fazer outras discussões sobre isso. Deixa a dica aí e deixa sugestões que a gente vai falar sobre isso. Quando a gente fala de primeira infância no Brasil, a gente precisa entender o que é isso. O que é essa primeira infância? Primeiro, a gente precisa entender que há, na primeira infância, muito menos distorção de investimento na educação básica e no ensino superior ele é sempre maior. E a gente precisa entender o que é essa primeira infância. É o período de vida da criança, do seu nascimento, nasceu agora, até os seus 6 anos de idade. Então, quando a gente falar lá na prova da secretaria sobre a primeira infância, a gente está falando das crianças que nasceram até 6 anos. E aí, a gente precisa pensar que a primeira infância é um momento muito essencial para o desenvolvimento da criança. Aí, outra dica, quando você for falar de primeira infância nas redações, lembrar que é um momento de desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo. Falou isso, você já está fechando com a ideia máxima da primeira infância. E a gente precisa entender que os investimentos em políticas públicas na primeira infância é mais eficaz para reduzir as desigualdades socioeconômicas na idade adulta. Quanto mais se investe em gestão pública voltada para a educação da primeira infância, você tem aí a garantia de uma possibilidade das pessoas terem mais oportunidades, mais empregabilidade e outras condições. O cenário da primeira infância no Brasil é bem engraçado, mas é interessante que a gente entenda a dimensão. Aproximadamente 20 milhões de crianças com até 6 anos de idade, e dessas crianças, gente, apenas 32,7 frequentam creches, e enquanto 91,7 frequentam a pré-escola. E aí a gente tem o quê? Que crianças de 0 a 3 anos frequentar a creche é opcional. O que acontece com isso? Primeiro, porque não tem vagas. As pessoas têm buscado e não há vagas para colocar seus filhos. Outra, que a gente tem ainda o desconhecimento do papel das creches na pré-escola, porque muitos pais ou responsáveis acreditam que, nesse momento, ir para a creche não tem um papel importante. Não pensa na condição do convívio, da questão das normas, da questão do desenvolvimento cognitivo, físico, psicocognitivo, de relacionamento com outras crianças, com outras pessoas. Então, esse desconhecimento faz com que haja, além da falta de vaga, a não ida das crianças nessa faixa etária para as creches. E é claro, aquele que pode nem sempre quer deixar seus filhos em creche com tal idade, né? Crianças de 4 a 5 anos, elas são obrigadas a frequentar a escola. Isso faz com que haja toda uma relação de investimento diferenciado. Mas aí a gente começa a pensar qual é a realidade desse país neste momento. A gente começa a pensar desses equipamentos da educação e a gente começa a ver que quando se trata do censo escolar de 2016, a gente tem que abastecimento público de água só está presente em 72% das creches e 56% da pré-escola. A rede pública de esgoto está presente em 43% das creches e 30% das pré-escolas.
O parque infantil, que é um espaço importante para criança. Tem gente que fala assim, mas para que ter parquinho? É muito importante, porque ali elas aprendem a questão física, de subir escada, de se comportar, de se segurar, de ter equilíbrio, ter coordenação motora. Tem uma série de coisas que o brincar faz a diferença nesse momento. Isso que é fundamental para essa fase, nós temos aí presente apenas 42% das creches e 27% nas escolas. Banheiro infantil adequado. O que quer dizer banheiro infantil adequado? Banheiro com tamanho, o sanitário no tamanho ideal, o lavatóriozinho no tamanho ideal, onde tem a segurança para todos eles, somente presente em 48% das creches e 29% da pré-escola. Aí a gente tem uma realidade que mostra a limitação de se ter as crianças na cota que o Plano Nacional de Educação sugere e indica a necessidade desses meninos estarem nas creches, nas pré-escolas, né? A gente tem alguns exemplos de políticas públicas educacionais. Eu trouxe, por exemplo, que, para você entender, eu falei que política pública é algo feito pelo Estado com a participação da sociedade e que está ali para sanar um problema social de um grupo, de um segmento da sociedade. E, de repente, a gente tem que trazer alguns exemplos para você conseguir visualizar. Primeiro deles, você tem por exemplo, o Programa Brasil Alfabetizado, Educação para Jovens e Adultos, que é o EJA, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que é o Promatec, Programa de Universidade para Todos, o ProUni, a Mediotec, o Programa Escola Acessível, Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas, ProLIND, Programa Caminho da Escola, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, a Educação em Prisões, Programa Brasil Profissionalizado. Isso, gente, eu estou falando em âmbito de Brasil, mas qual é a reflexão que eu acho que é importante vocês fazerem nesse momento quando se trata de uma avaliação do DF? É fazer aqui uma observação no site da Secretaria de Educação e identifique quais são as políticas públicas que existem aqui no DF, porque isso vai te dar clareza e você vai ter tranquilidade para na hora da prova você poder conhecer e falar e fazer sobre esses temas, certo? Agora, tem um assunto que eu acho interessante, que são as tendências. As tendências, gente, ela traz aqui que, primeiro, o que eu venho observando nos dados, nas informações que está acontecendo no Brasil e até no mundo, né? A gente, primeiro, uma intenção do Estado na atenção à primeira infância no Brasil. Isso faz com que haja essa necessidade de avaliação das distorções de investimento que existem entre a educação básica e o ensino superior com a quantidade maior de investimento. Isso precisa ser discutido pela sociedade. É isso que queremos? É isso que está atendendo às demandas, não só do indivíduo, mas da sociedade em si? A outra questão, gente, que está acontecendo, e eu acho que é uma tendência muito interessante de discutir. Diga aí se você concorda, se você não concorda e qual o motivo. Mas é importante que a gente discuta. Há uma ideia de avaliação dos alunos e dos professores. Como assim de avaliação dos professores? Ou seja, existe um piso e as pessoas recebem, então, todos iguais. Aqueles que se destacam nos processos de avaliação, ele recebe mais por isso. Isso se chama meritocracia. Ou seja, você ganha pelo mérito. Quanto mais produz, mais você tem aí como receber um pouco mais. Ah, mas isso é impossível de imaginar, não é uma tendência, Iris. Opa, pera lá que eu vou mostrar para vocês que eu não tô fora da realidade. Primeira coisa, existe aqui a ideia de adicional de produtividade como incentivo econômico. Como é que isso acontece? Existe em São Paulo e no Ceará. Lá no Ceará, numa cidadezinha chamada Sobral, ela já tem professores que ganham mais, aqueles que produzem e obtêm melhores resultados nos processos de avaliação. Ah, parece difícil e distante. Não é, tá lá. E eles têm tido os maiores índices e melhores índices aqui no país. Além disso, gente, os estados estão distribuindo mais recursos para as escolas e instituições que têm melhor desempenho. Isso faz com que os gestores, professores e comunidade escolar, tanto com a sociedade, eles olhem para isso para quê? Melhorando a sua qualidade, eles possam ter mais recursos e fazer melhor seu trabalho todos os dias. Aí tem aí a experiência positiva, que foi de Sobral, que ganhou o primeiro lugar no IOEB, falando sobre a educação básica, com esse investimento voltado para a meritocracia, beleza? Vale lembrar, e aí fica a dica, que existe o Sistema Nacional de Avaliação, porque a gente está falando assim, o Estado recebe mais recursos
se tiver boa avaliação. Pera lá, e quem avalia? Aí eu trago para vocês as avaliações que existiam. Até 2018, a gente tem uma avaliação chamada ANA, que era a Provinha Brasil, tem a Prova Brasil e o SAEB. Em 2018, o MEC virou e falou, não, para tudo, vamos unificar e dar um único nome e a data desses exames, e todos passaram a ser chamados de SAEB. Então, quando você tem essas avaliações institucionais, elas servem para medir a qualificação do ensino naquela instituição. E é interessante que a gente tenha a participação dos pais, a participação dos responsáveis, de toda a comunidade escolar, para que essas avaliações sejam precisas, de qualidade, e possa sim melhorar a educação de todos que estão ali naquele meio, né? E quando você fala, vou voltar aqui, continuando nas tendências, o que tem acontecido? As escolas públicas, gente, elas com gestão privada no Brasil. Parece tão distante, mas não é. O que a gente tem hoje? A gente tem escolas que estão públicas que pagam até 40% a mais que a rede privada. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o salário base de um professor, vamos aí chutar, R$5.000 nas instituições públicas, na Secretaria de Educação. Mas quando você vai para a questão do professor da rede privada, trabalhando a mesma carga horária ou até mais, ele ganha aí R$3.000. Então, assim, você tem umas disparidades, e isso, com certeza, o Estado também está avaliando, porque ele tem que ver se ele tem condições de fazer o pagamento. Isso vai haver resistência, vai haver dificuldade, não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que é uma tendência e a ser discutido esse tema. Além de tudo isso, olha o que acontece. Há uma tendência nos Estados Unidos que o que o governo americano tem feito? Para ele não ter que construir escolas e avaliando muito a questão do quanto de custo se tem para se construir escolas e fazer tudo acontecer, eles estão nos Estados Unidos dando voucher. E esses vouchers são dados à família. Aí a família faz o quê? Vai lá e decide se ela quer ou não deixar o filho em determinada escola privada. Então ela vai lá, avalia a escola, diz se é boa ou se é ruim, e a partir dali ela paga com esse voucher a escola privada. Então assim, isso é certo ou errado, Iris? O que você acha? Não disse que é certo ou errado. Eu disse que vem acontecendo e é uma realidade que os gestores públicos estão a todo momento discutindo possibilidade de redução de custo, né? E que eu acredito que é um investimento. Outra coisa, a gente tem outra tendência, e eu falei sobre isso numa aula sobre ensino híbrido. A gente tem hoje a ideia do ensino remoto e do ensino híbrido. E claro que lá nessa aula vocês vão entender que ensino híbrido e ensino remoto são coisas diferentes. Elas são complementares, mas não são coisas iguais. Deixa para vocês darem uma olhada lá, tá bom? E a aula tá completinha falando sobre isso, e foi de um evento que eu participei e fiz essa aula, um webinário. Então tá completa. E se vocês quiserem, estou aí para vocês colocarem as opiniões de vocês sobre todos os temas que a gente está falando. Aí, a gente tem uma proposta de uma pública de conteúdo de qualidade para a educação. Aí fica a dica para os pais. Eu também, antes de fazer essa aula que eu tinha feito para apresentar recentemente, eu testei com os meus filhos para saber se realmente isso era viável. Existe essa proposta pública que seria o quê? Um chamado, um aplicativo. E aí a intenção do MEC é o uso da gamificação, que é o quê? Fazer os games, os jogos, estarem no dia a dia dos professores, dos alunos, das famílias, no intuito do quê? Nesse caso aqui, o grafogame. Esse grafogame, ele tem a ideia do quê? De um processo de alfabetização. Né? E no processo de alfabetização, auxiliar a criança, a família, o professor e todas as pessoas que possam ter interesse. Eu testei, gostei, e além de ter gostado, o que a gente tem que pensar? Que esse grafogame, ele não é um aplicativo feito pelo governo brasileiro, ele é feito, se eu não me engano, pelo país da Finlândia e outros países que estão associados, e ele foi adaptado, ou seja, são programas de qualidade, é um aplicativo que tem conteúdo de qualidade, e eu sugiro que vocês baixem e coloquem aí no seu dia a dia com seus filhos, sobrinhos, parentes, amigos, porque vale a pena. E é interessante porque é uma forma de educar que já foi testada por outros países, que já foi trabalhado com outras crianças, e foi provado que tem uma condição de qualidade. E é interessante, né, gente, nessa época de pandemia, as aulas são tão cansativas, exaustivas por serem online, com um modelo que nem sempre é adequado ou interativo, aí os pais, os professores, as famílias podem usar.
opção e escolha a opção correta. Aí eu venho trazer uma proposta de conteúdo de qualidade, só que no meio privado, que é o Khan Academy. Vamos lá. Khan Academy, que é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é fornecer uma educação gratuita de classe mundial para qualquer pessoa em qualquer lugar. Gente, eu achei incrível esse conteúdo. O que o Khan Academy segue? Orientações da BNCC. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um site ou aplicativo que você pode entrar e se cadastrar e você vai ter aulas lá do primeiro ano até o ensino médio, com divisão de conteúdo, seguindo tudo aquilo que tem no BNCC. Então, por exemplo, eu estava com meu filho agora, de sexto ano, fazendo um estudo sobre lendas. Eu estava explicando para ele, eu percebi que na leitura ele não conseguiu captar o que o professor estava orientando. Eu falei, filho, vem cá, vamos procurar. Cadastrei lendas. E aí eu peguei uma super aula falando sobre lendas. Ele entendeu tudo, com vídeos interativos de qualidade. Então essa dica aqui, gente, é para todo mundo que tiver filho, professor, a família. Olá, você já ouviu falar em Saci Pererê? Mula sem cabeça, você já ouviu falar? Você sabia que a Vitória Régia era uma índia que se apaixonou pelo reflexo da lua, mergulhou no rio para pegar esse reflexo e acabou se afogando? Pois é, tudo isso são lendas. E lenda é o tema da nossa aula de hoje. A lenda é um gênero textual muito curioso, muito bacana. Ela se compõe de narrativas breves, normalmente de caráter fantástico, que envolvem muito mistério e procuram explicar aquilo que ninguém sabe. Isso tem muito a ver com a cultura popular, a cultura de uma região, de uma nação. Bom, eu disse que a lenda procura explicar alguma coisa que não tem explicação, certo? Como, por exemplo, o tamanho do pescoço da girafa. Você sabe por que a girafa tem aquele pescoção? Não? Então, diz a lenda que há muito tempo atrás a girafa não tinha um pescoção. Só que nessa época aconteceu uma seca muito intensa em toda a África e a pastagem praticamente desapareceu. Só as árvores ainda tinham algumas folhas verdinhas, mas não era possível alcançá-las. A girafa então olhava para a copa das árvores e pensava: puxa vida, seria tão bom se eu pudesse alcançar aqueles ramos tão verdinhos, né? Mas ela não conseguia, ela não tinha tamanho para isso. O que a girafa fez então? Ela foi procurar um feiticeiro. E o feiticeiro ouviu a história da girafa com muita atenção. Aí ele pensou mais um pouco e disse assim: girafa, minha amiga, eu já sei como resolver o seu problema, só que eu preciso de um tempo para preparar tudo isso. Então você vai para casa, descanse e volte amanhã aqui bem cedinho, que eu vou ter a solução para você. Nossa, a girafa foi para casa, mas aquele dia ela quase nem conseguiu dormir de tão ansiosa que ela estava. Na manhã seguinte, bem cedinho, lá estava a girafa. O feiticeiro ofereceu para ela uma cuia com uma bebida meio esquisita dentro. A girafa olhou, cheirou aquilo, achou meio estranho, mas bebeu. Bebeu e foi ficando meio zonza, até que quando ela abriu os olhos, o que é que tinha acontecido?
O pescoço dela tinha crescido, as pernas dela tinham crescido e agora ela podia comer as folhas verdinhas na copa das árvores. Não é muito legal? É uma explicação mágica para alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. A girafa é africana, a lenda é africana, mas no Brasil também a gente tem umas lendas muito interessantes, como por exemplo essa aqui, a lenda do Curupira. Já ouviu falar do Curupira? Ele é um índiozinho de cabelos vermelhos com os pés voltados para trás que protege as matas e os animais. Ele fica à espreita dos caçadores, dos desmatadores, causa maior confusão com as coisas deles. Some com machado, quebra espingarda, e se alguém quiser pegar o Curupira, seguir as suas pecadas, vai se perder na mata. Quem segue os passos do Curupira vai para onde o Curupira veio, né? Então, dizem que tem gente até hoje perdida na mata por causa do Curupira. O ser humano, ele sempre procurou dar sentido àquilo que não é conhecido. Por isso, as pessoas vão criando histórias, contando um caso aqui, acrescentando um detalhe ali, destacando outro ponto mais adiante, enfim, criando versões diferentes para uma mesma narrativa. Tudo isso faz parte da cultura popular. Aliás, essa história de uma lenda ter muitas versões me faz lembrar da lenda do Boitatá. A lenda começa contando que há muito tempo começou uma chuva na floresta e a chuva não parava. Nossa, mas chovia muito, a mata virou um breu, ninguém enxergava nada. Uma cobra, então, viu umas luzezinhas na mata, foi até lá e descobriu que eram vagalumes. Ela fez um acordo com eles, então. Ela os engoliria, eles a iluminariam por dentro e ela rastejaria por aí, iluminando toda a floresta. Não é divertido? Olha só. Aqui, meu amigo, venha cá e vamos iluminar este pedaço de floresta. É uma versão muito divertida, muito bacana, que tenta explicar alguma coisa. Mas é só mais uma versão. Em outros lugares, o Boitatá não é cobra não, ele é uma alma penada. Em outros lugares ainda, ele é um boi muito, mas muito do bravo. O importante é a gente entender que a lenda não é só uma historinha. A lenda, ela representa a sabedoria e o conhecimento de um povo. Por isso, ela tem muitos significados. Não é bacana demais? A lenda é tão cheia de coisa tão interessante. É um gênero textual tão bacana de estudar que vale a pena a gente recordar. Então, hoje nós vemos o gênero textual lenda. A lenda se compõe de narrativas breves, que tratam do desconhecido e, por isso, tem um caráter fantástico relacionado ao mistério, àquilo que não tem explicação. As lendas se baseiam na cultura popular e representam a sabedoria de um povo. Exatamente por isso, elas têm muitas versões. E essas versões trazem em si muitos significados. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você queira ler mais lendas e aí tem algumas dicas do que você pode ler. Tem essas e muitas outras mais. A gente se encontra na próxima aula. E ele cadastra família, professor e aluno, porque ele tem tudo isso. E mais além, ele não tem só o conteúdo de aula, ele tem outros cursos complementares. Por exemplo, ele tem matemática, ele tem curso de ensino médio e faculdade, ele tem preparação de teste, ciência, informática, artes e humanidades, economia, leitura e arte de linguagem. E fora que até robótica, curso de robótica gratuito para todo mundo. Então vale a pena. Encerro por aqui. Digo para vocês que eu deixo as referências lá na descrição do vídeo, porque tem os links e aí vocês podem acessar e tem mais conteúdo, tem mais oportunidade de estar aprendendo e divulgando. Dizendo a vocês que nesse processo, gente, não é fácil.
de compreender as limitações, e não são só essas tendências que existem hoje no mercado e na realidade brasileira, nem no mundo privado e nem público. Existem outras. Deixa aí, ponha sugestões do que vem acontecendo no seu estado, no seu município, traga possibilidades. E outra, sugere, né? Traga possibilidade de inovação para a nossa educação brasileira, qualidade para os nossos filhos, para a sociedade, que é para isso que a gente veio. E aí fica a dica, espero que vocês tenham gostado, e eu vou continuar reforçando o meu lema, que conhecimento mudando vidas, mudou a minha, vai mudar a sua. E eu acredito que o seu trabalho como pai, como mãe, tio, ou qualquer responsável de uma criança que está ali naquele momento, sem saber como fazer, como melhorar esse processo de educar os seus filhos numa época de pandemia e melhorar a qualidade de ensino no Brasil, é essa discussão. É propor, é executar, implementar. E as políticas públicas têm esse papel. Um papel claro, um papel nítido de que ele está ali para executar. Bem, volta aí. Esqueci de dizer para vocês. Qual é o ciclo da política pública? Normalmente, ela tem ali uma ideia de uma necessidade, aí as pessoas discutem e planejam. Depois que elas executam esse planejamento, eles executam a ideia da construção da política pública com a participação da sociedade. Logo depois ela é implementada, a implementação trata da etapa onde faz ela acontecer. Logo depois a gente tem a implementação, a gente tem o acompanhamento. Ela não pode estar solta, ela tem que ter início, meio e fim. Ela tem que ter avaliação, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser entendida se tudo aquilo que foi planejado foi executado ou não. Então, gente, a política pública tem esse ciclo. Para quê? Para que ela possa ter um gasto eficiente. O que é um gasto eficiente? É gastar o mínimo e fazer o máximo da melhor forma possível. Então, quando a gente tem esse lema de se executar políticas públicas, gastos públicos, que tragam bem-estar para a sociedade e que faça com que ela seja eficiente, a gente tem, então, o que é de melhor da política pública, que é sanar os problemas e as necessidades da sociedade. Fica aí, eu desejo sucesso a todos vocês e mais uma vez digo a vocês, conhecimento muda a vida, mudou a minha, vai mudar a sua. E é isso aí, acredite, estude, se prepare, porque com isso não tem como dar errado. Espero que eu tenha contribuído em algum momento com vocês nesse tema. E eu peço a vocês que assine o canal, deixe lá o seu oi, diga sua opinião sobre o tema. Diga também quais os assuntos que possam ser tratados por nós, para que a gente possa estar aí auxiliando e melhorando cada dia mais. E lembrando, não tudo que eu falo não é a verdade absoluta, mas é feito com muita dedicação, com muito estudo, com muito carinho, com muitos dados. Eu tenho buscado trabalhar com os dados e os censos e os documentos que são oficiais, para que a gente tenha qualidade naquilo que está se propondo fazer. E é claro, se tiver alguma sugestão, alguma coisa a ser melhorada, estou aí e recebo de coração aberto. Tudo bem? Fique aí, fiquem com Deus e sucesso!